Aleluia. Aleluia. Essa é para quem está com saudade da igreja, hein? Amém? Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Jesus, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, Rei dos reis. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Jesus, a tua igreja te adora. O reino se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Jesus, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Jesus, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei. Jesus, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, é verdade, a tua igreja te adora, Rei dos reis. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Jesus, a tua igreja te adora. Oh, oh.
meus amigos e irmãos. Assim como os anjos cantam lá na glória, dou louvor a Deus aqui na terra, de todo o meu coração, de coração pra coração, porque o Senhor mudou a minha vida, de coração pra coração. Estou feliz só porque te encontrei, de coração pra coração, porque o Senhor mudou a minha vida, de coração pra coração. Estou feliz só porque te encontrei. Milagres acontecem em minha vida, por isso é que eu não paro de cantar. Assim como os anjos cantam lá na glória, eu dou louvor a Deus aqui na terra, de todo o meu coração, de coração pra coração, porque o Senhor mudou a minha vida, de coração pra coração. Estou feliz só porque te encontrei, de coração pra coração. Estou feliz só porque te encontrei. A paz, meus queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Por favor, abram suas Bíblias, ou se não puderem, apenas ouça. Abrem Isaías 40, do versículo 9 ao 11, por favor. Aqui diz o seguinte, aqui está assim: consolo para o povo de Deus. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor que vem com poder. Com o seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Que palavra, né? Abençoada, consoladora, né? Essa palavra nos diz, irmãos, o tanto que nós temos que crer, entregar e somente esperar em Deus. Esse consolo que vem do céu, esse consolo que vem do nosso Deus soberano. Aqui diz, ele é soberano, ele é o nosso Deus, né? Então, como é bom a gente ter esse consolo. E eu creio que por tudo que nós estamos passando, nós que cremos num Deus soberano, nós podemos dizer aqui, né? Essa palavra que está ali, nós podemos erguer a nossa voz e dizer: aqui está o meu Deus, o seu Deus. Então, meus queridos, continue gritando grandemente,
que você tem um Deus que cuida de você, um Deus que te consola, que te protege, né? Que aqui diz assim, como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Olha que coisa mais linda, que consolo a gente saber que a gente tem um pai que cuida da gente, que nos carrega no colo. Então, meus irmãos, continue firmes, continue crendo, isso tudo vai passar. E nós vamos estar firmes no Senhor, porque nós temos um Consolador, o nosso papai que cuida da gente. Então é essa palavra rapidinha que eu deixei para vocês que vocês continuem crendo que nosso Deus está lá na frente dizendo: vem meu filho, vem. Vem, continua andando, continua olhando para frente, venha que eu tô aqui, de braços abertos, eu tô aqui para te pegar no colo. Então esse nosso Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso, e eu creio que assim como muitas vezes ele me pegou no colo você, ele vai continuar. Se precisar nos carregar no colo, mas a maior certeza disso tudo é que nós temos ele, né? Ele é o nosso soberano, ele é o nosso papai. Então ele tá lá na frente, com os braços abertos, esperando a gente, que a gente continue a caminhar, que nós não paramos, né? Diante dessa luta, diante de qualquer problema, vamos continuar olhando para frente. O nosso Deus está aqui, ó, está aqui na minha frente, na sua frente, te esperando de braços abertos. Amém, meus irmãos? Que essa palavra console os corações de vocês, que essa palavra te dê força para você continuar. Não pare, não pare. O nosso Deus está aqui na frente, te esperando com o braço aberto, braço de pai para te pegar no colo. Amém, meus amados? Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde a vida de vocês, que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, amada igreja, é com muita satisfação que chego aqui para trazer uma palavra de oferta para todos nós, amém? A palavra hoje está no livro de Malaquias 3, no versículo 10. Glória a Deus, amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, de que dela vos advenha maior abastança. Glória a Deus! O segredo é a obediência. Amém? A Bíblia diz assim no livro de Provérbios 1:8: ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensinamento da sua mãe. Eu e você temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Nós somos filhos de Todo-Poderoso. A Bíblia diz, no livro de Colossenses, diz assim, Colossenses 3:20, ainda diz assim: filhos, obedeçam ao vosso Pai em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Isso agrada ao Senhor. Façamos a nossa parte. Continuamos na casa do Senhor, independentemente se a igreja está aberta ou não. Mas nós somos a igreja. Façamos nós a nossa parte. Que Deus, Ele também faça parte dele, como Ele disse na palavra dele: se eu não derramar uma bênção tal sobre vós. Amém? Que o Senhor abençoe a tudo e a todos, em nome de Jesus. Amém.
Paz do Senhor, amada igreja, agradeço mais uma vez a oportunidade. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 4. Livro de Esther, capítulo 4. Aleluia, glórias a Deus. Do versículo 1 até o versículo 3, 1, 2 e 3. Assim que Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza, e saiu pela cidade chorando e lamentando amargamente em alta voz. Em seguida dirigiu-se até a porta do palácio real, todavia não entrou, porquanto ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para entrar nas dependências do palácio. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei, por meio de seu decreto lido nas praças, houve grande consternação e pranto entre os judeus, com jejum, clamor e lamentação. Muitos se deitaram em pano de saco e cinza. Glórias a Deus. Essa é a santa palavra do Senhor. E mais uma vez, o que Deus ministrou ao meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos humildemente. E eu peço que o Senhor me capacite, meu Deus, porque o Senhor sabe que eu preciso de Ti, eu preciso da Tua orientação, eu preciso que o Senhor incline meu coração, use minha boca, minha vida, como canal de bênção, como instrumento de cura nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Eu preciso que o Senhor me capacite. Deus Todo-Poderoso, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo todos que vão estar assistindo, Pai, essa humilde mensagem, em nome de Jesus, é para a Tua honra e para a Tua glória. Muito obrigada, eu oro em nome de Jesus. Então, nós vamos comentar aqui no livro de Esther, o que Deus colocou no meu coração é para falar sobre Mordecai. Eu não vou falar sobre Esther, eu vou falar sobre Mordecai, que é o tio dela, né? Primo, na verdade, né? Primo dela. Ele foi um judeu, né? Que ele foi levado para a Babilônia, ele foi levado cativo. Mas quando ele voltou, ele não foi para Jerusalém, ele foi para a Pérsia, né? E a gente conhece dois nomes, né? A gente ouve falar Mardoqueu e Mordecai, né? Mardoqueu é um nome babilônico, derivado de uma divindade, né? E Mordecai é o nome dele hebraico, né? No hebraico. Então eu gosto de chamá-lo de Mordecai, porque é o nome hebraico dele. E ele adotou a prima dele, porque ela ficou órfã, Esther ficou órfã, né, de pai e mãe, e ele a adotou e ela respeitava muito ele, tudo que ele fazia, falava como um pai, ela respeitava, né? E ele era um homem de Deus, é o único livro na Bíblia onde não é mencionado, Deus está por trás dos bastidores, como a gente fala, né? É ele o tempo todo, a gente vê a mão dele o tempo todo, mas não é mencionado, né? E é uma história muito linda e Deus falou meu coração para comentar sobre Mordecai, né? Sobre a fé, a obediência dele, né? E Deus honrou essa fé, essa obediência, porque Deus nos honra quando nós temos fé, quando nós somos obedientes à palavra, Deus nos honra. Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, né? E tem o antagonista da história aqui, que é Amã, né? Ele era do antepassado ancestral dele, era Gog, aquele rei que Saul não exterminou, que Deus mandou que matasse, mas ele foi desobediente. E olha o preço da desobediência, né? Muitos anos depois, né? Esse Amã, ele era um amalequita, ele causou muita tristeza, ele tentou matar os judeus, porque ele não se satisfez somente em querer matar Mordecai, ele quis matar todos os judeus, porque ele ficou sabendo que Mordecai não se dobrava a ele, né? Quando ele passava, não rendia, não prestava homenagem para ele. E ele ficou furioso, né? E isso mostra bem que nós temos que ser fiéis a Deus e não nos curvarmos ao mundo, à idolatria do mundo, né? Porque idolatria não é somente de santos, a gente pensa que idolatrar santos. Não, idolatria pode ser, você pode idolatrar um familiar, você pode idolatrar o futebol, você pode idolatrar até um cantor de música gospel.
Às vezes você idolatra um pastor, isso é idolatria. Uma coisa é você respeitar, você amar, você até gostar daquela pessoa, mas idolatrar não. Deus não tolera a idolatria, né? E Mordecai, eu gosto de chamá-lo de Mordecai. Mordecai não se curvava, né, perante o mundo, né? Amã era um ser humano, né? A gente não pode prestar culto a um ser humano, a gente não pode se curvar, se dobrar perante um ser humano. Só Deus, o Todo-Poderoso, nosso Criador, né? Só a Ele nós prestamos culto, né? E aí a história vai se desenrolando e Esther, vocês sabem, né? Eu creio que conhecem a história, né? Esther, a conselho de Mordecai, ela vai parar no palácio e ela fica no harém e depois ela é escolhida rainha no lugar da rainha Vasti, que foi desobediente, né? Esse livro fala muito sobre a desobediência, o preço da desobediência. Olha o preço da desobediência de Vasti. Ela desrespeitou o marido, ele mandou chamá-la à presença dele e ela não veio, né? E o preço da desobediência, ela foi afastada, ela deixou de ser rainha, ela ficou lá num palácio e não foi mais à presença dele, e a rainha passou a ser Esther. Mas ela não, mesmo assim, não deixou de ser obediente a Mordecai. Ela sempre, tudo que ele mandava ela fazer, ela fazia. Ela tinha respeito por ele como se ele fosse o pai dela, né? E aí teve um acontecimento, né? Que quando antes disso, de Amã querer matar Mordecai, teve um acontecimento que foi Mordecai, ele está nas portas do palácio porque ele andava rondando por ali. Desde que Esther foi ser a rainha, né, ele aconselhou Esther que não dissesse que era judia. Então eu creio, a Bíblia não fala isso, mas é uma coisa que eu creio que ele meio que ficava receoso, né? Eu creio, então, porque a Bíblia conta que ele ficava sempre ali pela porta do palácio, ele estava sempre por ali rondando, né? E ele escutou um dia dois soldados planejando a morte do rei, né? E ele conta, ele dá um jeito de que o rei fique sabendo, né? Aí, passado o tempo, um dia o rei estava com insônia e vai no livro das crônicas e vê o que Mordecai fez por ele. E aí ele fala, né? Mas o que eu fiz? O que foi feito para ele, né? Como um ato de gratidão. E aí entra uma coisa que eu acho muito bonita também nesse livro, que fala sobre a gratidão e ato de gratidão. Porque não adianta eu dizer que eu sou grata, muito obrigada, né? E eu não fazer nada, não me posicionar, não ter uma atitude de gratidão. Então, o que o rei demonstrou aqui? Uma atitude de gratidão. Quando ele soube o que o Mordecai fez por ele, ele pergunta para Amã, o antagonista, né, da história, né? O que era ancestral de ancestral, tinha Gog como ancestral. Amã, sem saber de nada, muito cheio de arrogância, achando que o rei estava falando dele, o rei Assuero estava falando dele. E o rei pergunta para ele o que eu devo fazer, o que se faz quando a gente quer honrar uma pessoa, o que eu devo fazer. E aí Amã, pensando que o rei está falando dele, diz, põe a sua túnica, o anel no dedo, põe no seu cavalo, manda desfilar pela cidade. E aí, nisso, Amã já tinha planejado com a sua mulher, que queria a morte de Mardoqueu, e a mulher aconselha, né? A palavra diz que tinha lá a mulher e os amigos dele, né? E aconselha ele a construir uma forca para enforcar Mordecai. E nisso, voltando para a história do rei, o rei pergunta o que se deve fazer para honrar uma pessoa e Amã aconselha aquilo pensando que estava falando dele próprio, porque num determinado momento o rei Assuero o exaltava, né? E no final o rei fala para ele, não, você agora pega Mordecai e leva ele pela cidade e faz tudo isso que você falou. E ele quieto teve que engolir, né? Ele teve que fazer aquilo, porque o rei ali era soberano, o rei é soberano, né?
Mas aí não adiantou nada ele conspirar, mostra bem, né? O diabo ele tenta contra a nossa vida, mas se você tem fé, se você é obediente a Deus, se você busca a face de Deus, se você caminha com Ele em contrição, com o coração quebrantado, um coração humilde, Deus ele honra a sua fé. Deus ele vai honrar, Deus ele não falha, ele é fiel, né? E foi o que ele fez com Mordecai, ele honrou a fé de Mordecai, porque ele não falha nunca, ele não mente, né? E Amã teve a paga pela sua maldade, né? Como o diabo, a gente ouve sempre falar que o diabo se levanta para cair. Ele se levanta para cair se a pessoa for obediente, né? Se o crente, se o cristão for obediente à palavra de Deus, se não der brecha para o inimigo, né? Porque a gente sabe que o inimigo anda ao derredor, feito um leão, procurando quem ele possa tragar. Então, o que significa isso? Significa que ele está à volta do cristão, procurando a gente cometer um erro, pecar, para ele ir à presença de Deus e falar: olha, aquele teu filho pecou, olha o que aquele teu filho fez. E Deus pode todas as coisas, só tem uma coisa que Deus não faz: Deus não vai contra o que ele disse. O que ele falou está dito, está na palavra dele, ele honra todas as coisas, principalmente o que ele diz, né? Então ele é obrigado a deixar Satanás tocar em nós, mas Satanás só pode ir até onde Deus deixa, né? Tem uma passagem em Provérbios, que eu não sei onde está, mas está em Provérbios, que diz, né? Deus dizendo assim: alegra o meu coração, para que eu tenha o que dizer a quem vem me afrontar. Porque quem é a pessoa que vai afrontar? É Satanás. Ele vai à presença de Deus, né? A gente vê no livro de Jó, né? Ele vai à presença de Deus, né? Ele está ali passeando entre os anjos, né? E Deus sabe disso, Deus é todo poderoso, Deus pode todas as coisas. Satanás só vai até onde Deus manda. Satanás não pode fazer nada que não seja da vontade do Deus Todo-Poderoso, com a permissão dele. Como na nossa vida, como em tudo na terra, né? Não cai uma folha que Deus não saiba. A palavra de Deus diz que até os cabelos da nossa cabeça, Deus sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. A palavra diz que Deus chama as estrelas pelo nome. O poder dele e a majestade são infinitos. A gente nem imagina. E foi isso que aconteceu, né? Deus honrou a fé de Mordecai, né? Mordecai mandou a mensagem a Esther, quando ele soube que ia haver aquele massacre, que tinha sido encomendado à vida de todos os judeus, ele se desesperou. E ele vai à presença, ele dá um jeito, ele não vai à presença, ele dá um jeito de que chegue a Esther o recado do que ia acontecer, né? Ele mandou para ela a carta, tudo que ia acontecer, o que Deus determinou, o que o rei determinou que fosse feito. O rei se deixou levar, né, pelo ardil de Amã, né? E colocou o rei contra os judeus, né, dizendo que esse judeu não se prostra, pois fez de uma maneira, né? O diabo ele é ardiloso, ele é sagaz, ele usa palavras, ele convence as pessoas, que faz parecer uma coisa boa, faz parecer uma coisa certa. Mas a gente tem que tomar muito cuidado e andar em sintonia com Deus para ouvir a voz do Espírito Santo falando, nos guiando, nos inclinando o coração e dizendo: vai por aquele caminho, não vai por este caminho, não faça isso, faça aquilo. É preciso essa sintonia para a gente ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, né? Até eu lembrei de uma coisa agora, quando Jesus, quando ele é levado pelo Espírito Santo, né, para o deserto ficar 40 dias e 40 noites, antes disso, ele foi batizado nas águas por João Batista. E nisso é a única vez na Bíblia onde a Santíssima Trindade se encontra, né? Porque está ali Jesus sendo batizado, vem ali o Abba Pai, que ele fala: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, e vem ali o Espírito Santo, que é a pomba. É o único lugar da Bíblia onde a Santíssima Trindade se encontra, né? E uma coisa que eu lembrei agora: por que a imagem do Espírito Santo é uma pomba? Porque a pomba é um animal assustadiço. Se você tenta chegar perto de uma pomba, de qualquer maneira ela foge.
tem que ser com muito cuidado. O Espírito Santo é assim, a gente se aproxima dele com muito cuidado, com muito temor, com muito respeito, com muita reverência, não pode se aproximar perto dele de qualquer jeito, né? A palavra de Deus, ela nos ensina sempre muito, a gente está sempre aprendendo. Eu já aprendi alguma coisinha, mas ainda tem muita coisa para aprender. Todo dia tem um aprendizado novo e é maravilhoso caminhar com Jesus. Foi a coisa mais maravilhosa, a decisão mais acertada que eu tomei na minha vida foi caminhar com Jesus. E é isso, e no final, né, como eu falei, Deus honra a fé de Mordecai. Deus é maravilhoso, Deus estava ali nos bastidores, como a gente diz aqui na terra, tem esse termo, né? Deus estava ali, tanto é que o povo judeu clamou, o povo judeu fez jejum, clamor e lamentação. Para quem que a gente jejua, clama e lamenta? Para quem? Não tem como fazer isso para um ser humano. Um ser humano, por mais que você goste e ame uma pessoa, você não tem poder de fazer grande coisa. O que a gente pode fazer por uma pessoa é orar. Mas quem tem poder de mover os céus e a terra, quem pode todas as coisas, é Deus, o Todo-Poderoso, né? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E foi Ele quem estava ali movendo os corações, inclinando. Ele inclinou o coração de Esther. No final, Esther fala, não, se morrer, morrerei, eu vou à presença do rei. Porque ela conta, né, que naquela época, para ir à presença do rei, só quando o rei chamava. Quem ia à presença do rei sem ser chamado, podia até morrer. Mas Deus, quando inclina corações, Deus inclinou o coração do rei Assuero. E quando ele vê a rainha Esther, né, ele diz para ela, ele fala com ela, ele levanta o cetro, ela pega na ponta do cetro, que era o hábito, né? E ele diz para ela, o que queres? Até metade do meu reino te dou. É Deus, né? Quando a gente age com atos de coragem, atos de gratidão, Deus gosta de atitudes, Deus é Deus de movimento, Ele quer atitude da nossa parte. Não adianta também a gente falar com a boca e não ter atitudes, né? A gente tem que demonstrar no dia a dia que nós somos o povo de Deus, o povo de Jesus. Nós temos que ter a mente de Cristo, caminhar como Jesus caminhou e fazer as coisas, procurar fazer o que Ele fez. E se esforçar é difícil para nós seres humanos, a gente vive nessa luta constante entre carne e espírito, mas se a gente busca a face de Deus, a gente jejua. O jejum é uma coisa muito importante. A Bíblia não diz que temos que jejuar, mas tem várias passagens, inclusive aqui mesmo, onde diz que o povo jejuou, né? Para que a gente jejua? Para sufocar a carne, porque quando você está sem comida, você está sufocando a carne. Deus não vai agir menos e nem agir mais por causa do teu jejum. Mas é um ato de contrição. É um ato de como dizendo para Deus, olha, Tu és o Todo-Poderoso, eu dependo de Ti. Senhor, Tu és o Deus da minha salvação, o autor e consumador da minha fé. Eu dependo de Ti. Então a gente, num ato de contrição, faz o jejum para sufocar a carne, para que o espírito se eleve. Maravilhosa a palavra de Deus, né? É tão maravilhoso falar das coisas do reino. Deus, Ele nos capacita, Deus, Ele nos habilita. Quando a gente busca a face dEle, quando a gente rasga o nosso coração para Ele, é isso que Ele espera de nós. Todos os dias falar com Ele, abrir o nosso coração, como aqui o povo fez, né? Quando o povo jejuou, clamou e lamentou, o povo falou com Deus. Deus quer que a gente vá à presença dEle antes de fazermos as coisas, que a gente apresente as situações para Ele. Ele sabe de tudo, Ele é o Todo-Poderoso, né? Na verdade, Ele já sabe, mas Ele quer ouvir da nossa boca, Ele quer uma atitude. Sempre Deus espera de nós uma atitude. Se você reparar na Bíblia, os grandes heróis da fé, os profetas da Bíblia, quando Deus os abordou, até mesmo na época da graça, quando Jesus abordou aqueles que vieram a ser os 12 apóstolos, eles estavam trabalhando, né? Como Gideão estava trabalhando quando aquele anjo chegou, né?
Todos eles estavam trabalhando. Deus gosta de movimento. Deus fala em Provérbios sobre a preguiça, né? Deus não gosta de preguiça. Deus quer movimento, Deus quer ação. Orar significa, né? Orar mais ação. Não adianta eu orar só. Orar é muito bom, orar é maravilhoso, orar é necessário. Mas orar e não agir também não adianta, né? Tem que orar e tem que agir. Tem que pôr em prática tudo que está aqui no manual da vida, né? Lembra que esse livrinho santo é o manual da vida. Porque Bíblia significa livro em grego. É somente isso. Bíblia é livro, é só um nome. O conteúdo das Sagradas Escrituras, isso é o que importa, é o que está aqui dentro. Isso é o que vale para nós, isso é o que importa, isso que nós temos que mastigar as palavras desse livro, meditar dia e noite como Deus aconselhou Josué, né? É preciso que a gente busque a face de Deus e peça para Ele entendimento, para Ele abrir. Uma coisa muito importante é Deus abrir o nosso entendimento, porque eu já falei isso antes. Eu lembro quando eu me converti, eu pegava a Bíblia e eu começava a ler e eu não entendia nada. O meu entendimento era totalmente fechado. E eu dizia para o meu pastor, porque foi o meu primeiro pastor, eu dizia: eu não estou entendendo nada. E ele dizia: continua lendo, continua lendo. Ele só não disse essa frase para mim, né? Que hoje em dia eu entendo que Deus tem que abrir o nosso entendimento. Ele deveria ter dito para mim: ora e pede, antes de ler a Bíblia, pede para Deus abrir o teu entendimento. Porque a gente, como se tivéssemos canais fechados. Imagine assim, você tem compartimentos fechados, né? Quando a gente anda no mundo, não conhece a palavra de Deus. Então imagino assim, todos os compartimentos fechados, Deus vai abrindo tudo. Deus abre o compartimento dos olhos, do coração, Deus abre o compartimento do entendimento, Deus abre o compartimento do discernimento, Ele vai abrindo os compartimentos. Quanto mais a gente vai se dedicando, mais rápido Ele vai fazendo isso. Eu costumo sempre dizer, já falei várias vezes, que a minha conversão foi muito lenta devido à desobediência. Os meus primeiros 5 anos foram muito lentos porque eu fui desobediente à palavra de Deus. Quanto mais você busca, nos primeiros 5 anos eu ouvia música secular, eu via muita televisão, não que seja pecado, não é pecado, mas isso me atrasou. Porque ao invés de estar buscando o reino dos céus e a sua justiça primeiro, não. Eu até podia ler um pouco a Bíblia e orar um pouco, mas eu sentava e ia ver televisão. Eu ia escutar a música do mundo, isso não me edificava, né? A gente quer a justiça de Deus, o reino de Deus, então tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente saber, né? Então a gente tem que se dedicar, como uma pessoa que vai para a escola, depois vai para a faculdade, ela vai fazer um doutorado, uma pós-graduação, doutorado, mestrado, ela tem que se dedicar muito, porque ela vai ter muita coisa para aprender. É igual na nossa caminhada com Deus, é a mesma coisa. A gente tem que se dedicar, não é de qualquer jeito, porque tem muita coisa para aprender. E também sempre lembrando que Deus faz tudo com excelência. Então nós temos que nos esforçar para dar o nosso melhor para Ele, porque Ele faz tudo para nós com tanto amor. Olha tudo que Ele fez, pensa no dia a dia. Olha que coisa linda, Ele criou o alimento. Gente, olha que coisa boa que é comer. Você sabe, né, que quando a gente come, é liberado um hormônio dentro de nós que se chama endorfina, que é conhecido o hormônio do prazer. Quando você dorme, libera esse hormônio. Deus criou todas essas coisas para a gente ser feliz aqui na Terra. Ele é maravilhoso. Pensa em todas as coisas que Deus faz para nós. Fez e faz. No dia a dia, todos os livramentos, todos os milagres. Ele é maravilhoso, gente. Vamos nos esforçar, vamos dar o nosso melhor para Ele. Assim como Ele honrou a fé de Mordecai, Ele honra a nossa fé também. Tudo no tempo dele, Ele nos trabalha, Ele nos molda, Ele molda o nosso caráter. Deus conhece a intenção do coração de cada um de nós.
Ele sabe, cada um de nós, o que está dentro do nosso coração, a nossa entrega. Deus sabe de todas as coisas. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Vamos nos dedicar a conhecer a Deus e viver para Ele, lembrando sempre que Ele disse, né, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? E é isso aí. E eu termino dizendo aquela frase que eu ouvi, muito linda, né, que diz assim: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Essa frase é tão linda, eu ouvi isso, eu não sei quem disse isso, mas é lindo demais e é verdade, é assim que funciona. Primeiro você encontra Jesus e, como eu encontrei Jesus, eu pego sempre a mim de exemplo, eu encontrei Jesus e comecei a andar com Ele, mas fui muito desobediente. E não corri atrás da santidade, é o próximo passo. Primeiro passo, encontrar Jesus, conversão. Segundo passo, santidade, mas é preciso que haja arrependimento. Primeira coisa, que não me foi falado isso de cara, é uma coisa muito importante para falar, para quem está se convertendo, é arrependimento. A gente tem que se arrepender, olhar para frente e não desejar mais ser aquele velho homem que pecava, que insultava o nome de Deus. É isso aí. Glórias a Deus. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e eu abençoo a vida de cada um dos irmãos em nome de Jesus.